Boa tarde. Continuando nossa programação, eu estarei mediando a mesa número 2 e estarei fazendo minha autodescrição nesse momento. Sou parda, uso óculos preto, estou sentada, visto um vestido estampado e ao fundo tem uma parede branca sem nenhum quadro e é isso. Neste momento estaremos apresentando a mesa redonda número 2, cujo título é Educação Profissional e Tecnologia, Contexto Atual e Possibilidades. E a nossa conferência número 1 será ministrada pela professora doutora Lilian da Silva Teixeira, do campus Senhor do Bonfim, e tem como título Educação, Pesquisa, Produção do Saber dentro do Instituto Federal de Educação. A professora Lilian, ela é doutora em Educação e Contemporaneidade através do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 1, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e é professora da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Também atuou como secretária de Educação, tem experiências em diversos níveis de modalidades da educação, atuando principalmente com os seguintes temas: formação de professores, tecnologias digitais da informação e comunicação na educação e desenvolvimento profissional docente. Professora Lilian, seja bem-vinda e a palavra é com você, neste momento. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Lilian Teixeira, sou docente no Instituto Federal Baiano, campus Senhor do Bonfim. Inicialmente, gostaria de agradecer ao diretor-geral do campus IF Baiano Bom Jesus da Lapa, o professor Geângelo Matos de Rosa, e em nome dele quero agradecer a toda a comissão organizadora do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão 2020 do IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa. Também quero dizer que para mim é uma honra e um prazer enorme poder dividir esta mesa com o colega Adriano Canabarro Teixeira, da Universidade de Passo Fundo. Bem, vamos falar um pouco sobre a educação profissional, pesquisa e produção do conhecimento dos e nos institutos federais. Inicialmente, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre a tradição educativa dos institutos federais. Nós sabemos que a tradição educativa dos institutos federais, ela ampara-se na educação profissional. As instituições que originaram a Rede Federal de Educação Tecnológica são instituições que foram criadas há mais de um século. O marco da oficialização da educação profissional pública federal se deu através do Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, ou seja, temos mais de 100 anos da criação. Esse decreto, que criou as primeiras escolas que tinham por objetivo a educação profissional a serem financiadas pela União, esse decreto foi publicado no breve período do governo de Nilo Peçanha. Neste decreto, Nilo Peçanha criou as primeiras 19 escolas de aprendizes e artífices do Brasil, que originaram na Rede Federal de Educação Tecnológica. Neste decreto, afirmava-se que as escolas de aprendizes e artífices seriam custeadas pela União, que nessas escolas haveria a formação de operários e contramestres. Eles teriam acesso a conhecimentos de ensino prático, técnicos necessários a menores que precisavam aprender um ofício.
havendo para isso um número de 5 oficinas de trabalho manual ou mecânico. É interessante ressaltarmos que essas escolas de aprendizes de artífices, elas também atendiam a pessoas que não eram alfabetizadas. Existiam ofertas de cursos técnicos, cursos manuais para pessoas que também ainda não estivessem alfabetizadas. Então, assim se inicia a trajetória da tradição formativa da educação profissional pública, não é, da rede federal brasileira. Então, ao longo dos anos, essas instituições elas foram se estendendo a várias regiões do país e se transformaram nos Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, e também nas Escolas Agrotécnicas Federais, que ao passar dos anos foram oferecendo a educação profissional tecnológica financiada pela União. É importante também chamarmos a atenção para um detalhe em relação à oferta da educação profissional no país. Desde meados da década de 1940, a educação profissional ela esteve sob a responsabilidade do setor privado, do Sistema S, não é? O que significa o Sistema S? Já é do conhecimento de muitos de nós que o Sistema S é um conjunto de entidades administradas por federações patronais. É um sistema que nasce da responsabilidade do setor privado. Alguns exemplos de instituições que compõem o Sistema S são o Senai, o Senac, o Sebrae, o Sesc. Então, esse sistema monopolizou a educação profissional no país por longos anos. E há ainda uma grande parcela da oferta desse ensino nesse segmento. Mas em 2008 surge uma lei, não é? É apresentada uma lei, a Lei 11.892, que é de conhecimento de todos aqueles que atuam nos institutos, não é? Que é a lei que dá origem aos institutos federais enquanto rede. Então, a educação profissional pública federal, ela passa por uma enorme revolução, tanto no sentido epistemológico, quanto no sentido de ampliação e organização estrutural da oferta de educação profissional a partir dessa lei, a Lei 11.892, que reúne os Cefetes, reúne as escolas agrotécnicas federais e algumas escolas técnicas de algumas universidades e compõe então uma rede organizada com diretriz epistemológica, com uma legislação exclusiva que redimensiona a formação que é oferecida para a educação profissional na rede federal. Para termos uma ideia dos avanços e da ampliação da oferta a partir dessa lei, na altura do lançamento da lei, da aprovação da lei em 2008, nós tínhamos então 104 unidades de instituições federais ofertando o ensino profissional. Aproximadamente 11 anos depois, agora em 2009, nós observamos um registro da existência de 650 unidades de educação profissional relacionadas aos institutos federais em todo o país. Podemos observar, então, que houve uma expansão significativa da rede de educação profissional técnica e tecnológica no Brasil nesses últimos anos, não é? Essa expansão também vem provocando reconfigurações na identidade institucional, bem como na prática educacional que se processa nos institutos federais. São instituições agora que abraçam uma complexa gama de formação, não só a formação técnica profissional para a educação básica, não é? É importante também pararmos para analisar as bases que sustentam a prática da educação profissional. Ela está amparada em dois princípios dos direitos fundamentais: o direito à educação e o direito ao trabalho. Então, podemos afirmar que a educação profissional, ela realmente alcança uma formação ampla para o sujeito, não é? Oferece uma formação ampla para o sujeito. Por quê? Porque ela está amparada em dois direitos básicos: o direito à educação e o direito ao trabalho. Nesta formação, o sujeito ele tem acesso aos saberes construídos pela humanidade, aos saberes do ensino propedêutico, mas também ele alcança a educação profissional, que vai lhe proporcionar o seu principal meio de subsistência.
Então, conforme a professora e pesquisadora Marise Nogueira Ramos, no seu livro, em um dos seus livros sobre a educação profissional, a professora Marise Nogueira Ramos ela afirma que a formação da educação profissional deve ser uma formação politécnica. O que seria uma formação politécnica? Uma formação que está para além da mera formação para o exercício de uma atividade laboral. A formação politécnica, ela prevê uma relação estreita entre trabalho. Nesta formação para o trabalho está a formação técnica e tecnológica. Há uma relação estreita entre a formação para o trabalho, a ciência, que é a formação propedêutica, e a cultura. Então, a proposta educativa de formação profissional dos Institutos Federais propõe, a partir da aprovação da Lei 11.892 de 2008, ela propõe que essa formação deverá ser uma formação politécnica, não é? A consolidação da politecnia, ela assegura simultaneamente o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral do sujeito e a formação para o exercício de profissões técnicas no mundo do trabalho, tudo isso articulado ao contexto das relações produtivas locais, das relações culturais, onde essa instituição está inserida. Marise Ramos afirma ainda que formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício do trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas com suas conquistas e os seus reveses, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo, crítico de profissões. Ou seja, nós precisamos pensar numa formação integral deste sujeito, uma formação que o conduzirá para uma prática profissional, mas para uma prática profissional de um sujeito crítico, pensante, proativo, um sujeito que também será o grande promotor do seu próprio desenvolvimento profissional. Então, trazendo esse breve panorama histórico e conceitual das bases do que a gente entende por educação profissional e o que é que a lei nos traz também sobre como deve se processar essa educação profissional, eu queria chamar a atenção de vocês a respeito do capítulo 2, da seção 2 da lei que cria os Institutos Federais. Essa seção, que é a seção que trata da finalidade e das características dos Institutos Federais, ela traz a essência dessa perspectiva de formação politécnica altamente amparada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E traz um elemento novo, além de observarmos que a lei propõe esse tripé, essa indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão na educação profissional, a lei também neste capítulo e nesta seção, ela indica a necessidade da promoção do desenvolvimento local e do estabelecimento de vínculos entre o conhecimento que é produzido nesses institutos e as vocações locais de produtividade local para a economia local, para a cultura local. Esse é um elemento muito interessante. Então, ao observarmos essa seção 2, que fala da finalidade das características dos Institutos Federais, são 9 incisos. Em cada um destes incisos, nós encontramos um aspecto que faz referência à perspectiva da inserção da pesquisa, da formação profissional que não está mais amparada meramente no fazer laboral da profissão, mas uma formação que está para além disso. Observamos que no inciso 1, no primeiro inciso, há um indicativo na lei de que a educação profissional e tecnológica ela dê ênfase ao desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. No inciso 2, olha outra característica, outro aspecto interessante que mostra, que traz para nós essa perspectiva muito mais ampla de formação e da inserção da pesquisa
e da extensão. O inciso 2 fala que a educação profissional e tecnológica ela vai se dar como processo educativo e investigativo. Olha a perspectiva da investigação. Também adaptando-se a soluções técnicas e tecnológicas para as demandas sociais. O inciso 3 fala da promoção da integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional, a educação superior. Essa perspectiva de formação que perpassa todos os segmentos dentro de uma mesma instituição, que vai trabalhar com a educação básica, a educação tecnológica e a educação superior dentro de uma mesma instituição. O inciso 4 vai mais uma vez reforçar que a formação dos institutos federais ela estará trabalhando em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos locais. O inciso 5 traz a perspectiva de que a educação que vai ser ofertada nos institutos federais, ela deverá estar voltada à investigação empírica, formação para o trabalho, formação científica, atreladas. O inciso 6 vai falar que o Instituto também terá uma função de oferecer capacitação técnica, atualização pedagógica para os docentes das redes de ensino. Olha a perspectiva do Instituto como uma instituição que também irá promover a formação profissional de docentes e de docentes que estão em outras redes. Então, o alcance dessa formação profissional ela está também voltado às outras formações, aos docentes que estão atuando em formação do ensino regular no entorno desses institutos. Então, observamos ao longo de cada um destes incisos que estão postos na seção 2 do capítulo 2, que tratam das características e da finalidade dos institutos federais. Nós observamos que essa educação a ser processada nesses institutos, ela está altamente amparada neste tripé: pesquisa, ensino e extensão. E essa indissociabilidade promovida nessa formação profissional, ela estará promovendo o desenvolvimento local e nacional, estará produzindo novos saberes que, de certo modo, estarão também contribuindo para o desenvolvimento do entorno onde estes institutos eles estão inseridos, não é? O professor Eliezer Pacheco, no seu livro Institutos Federais, uma revolução na educação profissional e tecnológica, ele nos pontua algo muito interessante. Ele diz que o que está em curso, portanto, é a formação humana e que a formação humana, a formação cidadã, ela precede a qualificação para o trabalho, ela precede a qualificação para a laboralidade. Assim, a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos institutos federais, ela baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura, a perspectiva de politecnia. Por quê? Porque nós estaremos assim promovendo a construção da autonomia intelectual dos nossos sujeitos. Ou seja, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, ela ressignifica a formação e a prática educativa dos institutos federais, que anteriormente eram instituições pautadas na formação laboral. Claro que já havia um viés de produção científica nos Cefetes, nas escolas agrotécnicas federais, mas agora elas estão organizadas em rede e amparadas numa perspectiva de uma responsabilidade maior para a devolutiva com relação ao seu entorno local, à medida que estes institutos eles também vão criando campos em lugares mais interiorizados. E então paramos para analisar a pesquisa dentro desse contexto, né? Como é que a pesquisa ela é conduzida
nestes institutos organizados em rede e interiorizados. A pesquisa acadêmica, a produção científica em alta escala, ela estava muito concentrada nos grandes centros, nas metrópoles, mas a criação dos institutos federais e a sua interiorização começa a promover a produção científica no interior, e os grandes pesquisadores começam a lançar o seu olhar a questões locais e questões que estavam mais, não é, interiorizadas. Até o final do século XX, as instituições das quais se originaram os IFES eram entendidas como instituições destinadas exclusivamente ao ensino para a aprendizagem restrita de uma profissão. Em virtude da criação dos IFES e do conteúdo da Lei 11.892 de 2008, observamos que a perspectiva de pesquisa como princípio educativo traz algumas especificidades no contexto dos institutos federais. É interessante observar que o texto da própria lei aponta algumas características da pesquisa que precisa ser desenvolvida pelos institutos federais. A prática da pesquisa, na perspectiva da lei, ela deverá ter as suas raízes nos problemas concretos da comunidade e buscar soluções técnicas e tecnológicas para estes problemas. É muito importante também que essas pesquisas sejam divulgadas e disponibilizadas à sociedade. Trata-se de uma ideia de pesquisa aplicada, em que os seus resultados contribuem diretamente para a melhoria das condições de vida daquela localidade onde aquela instituição está inserida. Ainda conforme o professor Eliezer Pacheco, a ciência ela deve estar a serviço do ser humano e a comunicação da produção do seu conhecimento é uma premissa básica para o seu progresso. Então, o percurso da pesquisa articulada ao ensino e à extensão, ele não é um percurso linear, mas é um percurso de idas e vindas na construção e reconstrução do objeto. Trata-se de um processo de interação cíclica entre o olhar do pesquisador, a teoria, os procedimentos e a realidade social investigada. Eu gostaria de retomar um daqueles incisos que nós acabamos de falar, que compõem a finalidade dos institutos federais. O inciso 2, ele traz a concepção da pesquisa enquanto princípio educativo, entendendo-a como trabalho de produção do conhecimento, como atividade instigadora do educando, no sentido de procurar respostas, de proporcionar respostas a questões postas pelo mundo que o cerca, não é? A perspectiva de pesquisa como princípio educativo coloca como eixo orientador dos processos investigativos as questões que são suscitadas pelas necessidades sociais, e a interiorização dos institutos, como eu acabei de falar, promove um alcance maior das singularidades econômicas, sociais e culturais de regiões do nosso país que estavam totalmente desassistidas no que se refere à produção de ciência e de tecnologia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a realidade do nosso instituto, do Instituto Federal Baiano, não é? Nós temos uma instituição que fomenta a pesquisa no interior baiano, não é? Claro, a partir da articulação entre todos os cursos que são ofertados pelo IFE baiano. Vamos, então, fazer uma análise de quantos cursos nós temos. Todos esses cursos estão produzindo conhecimento, produzindo ciência. Hoje, o Instituto Federal Baiano, ele possui 3 cursos de mestrado profissional. Observe que nós estamos atuando com cursos de formação profissional em diversas modalidades e níveis. Nós temos hoje 3 cursos de mestrado profissional, nós temos 24 cursos de especialização lato sensu, nós temos 15 cursos de graduação. Estes cursos de graduação são oferecidos na modalidade de bacharelado, licenciatura, curso de tecnologia. Nós temos 15 cursos técnicos integrados ao ensino médio e 14 cursos subsequentes. Todos esses cursos estão distribuídos em 14 campi no interior da Bahia e estão produzindo ciência, estão produzindo, não é? Eu fui observando a área de cada a área em que esses cursos estão concentrados e consegui observar que o Instituto Federal Baiano, ele atua
em 5 áreas de concentração. Nossos cursos, nossas pesquisas, nossos grupos de pesquisas estão concentrados nas áreas de ciências agronômicas, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas e também na área das engenharias. São 14 campos interiorizados na Bahia que estão situados em diferentes territórios de identidade, o que pode promover o desenvolvimento científico e tecnológico a partir das realidades do interior baiano. A grande questão que eu trago e a reflexão que eu faço, observando, não é, esse grande número de cursos e de áreas que nós estamos atuando no interior da Bahia, é que às vezes a produção científica e tecnológica que nós fazemos não alcança diretamente a comunidade local, o que fragiliza essa descentralização. Muitas vezes é que o conhecimento científico e tecnológico produzido por nossos campi fica muito preso aos limites das publicações acadêmicas que são divulgadas no meio intelectual. Mas para as comunidades locais, que muitas vezes não têm acesso, não é, a esse outro universo das publicações acadêmicas com qualidade elevada, muitas vezes esse conhecimento não está chegando a essa comunidade local. Então eu parti para fazer uma análise sobre a produção científica no IF baiano. Nós temos inúmeros programas de bolsa de pesquisas, não é? Programas de ensino também, temos programas de extensão no IF baiano que fomentam a produção do conhecimento. Nós temos programas financiados pela FAPESB, pelo CNPq. Na área do ensino, nós temos programas financiados pela CAPES, como o PIBID, o Residência Pedagógica. No IF baiano, nós temos várias modalidades de programas de fomento à produção científica. Temos o programa de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC. Nós temos o programa de Bolsa de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT. Nós temos o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica. Nós temos o programa Primeiros Projetos, o PPP. Nós temos o Programa de Apoio à Pós-Graduação, o PROAP. Então, são inúmeros os programas que têm por objetivo estimular a produtividade acadêmica no âmbito institucional. Estes programas incentivam, sim, docentes sejam doutores, mestres, especialistas, incentivam técnicos também das nossas instituições em todas as áreas do conhecimento. Não é? São programas que possibilitam a geração do conhecimento de forma a atender às necessidades e interesses da sociedade externa. São programas que apoiam o desenvolvimento de protótipos, produtos e processos inovadores, impulsionam a publicação de artigos, não é? Que também levam, né, a visibilidade, promovem a visibilidade da nossa instituição. São programas que contribuem para a formação qualificada dos nossos discentes em todos os níveis, desde a educação técnica profissional de nível médio até a pós-graduação stricto sensu, que é oferecida no IF baiano, não é? Através de nossos cursos de mestrado, por exemplo. Toda essa estrutura de produção científica dentro do IF baiano também estimula, de certo modo, a captação de recursos financeiros oriundos de editais externos e fortalece os arranjos produtivos dos territórios de cada campus, não é? Em que cada campus está inserido. Mas é importante fazermos uma pergunta. Toda essa produção, todos esses programas, eles são programas, são produções científicas, são pesquisas que têm alcançado as relações produtivas locais, esses pequenos produtores, toda essa ecologia econômica e social que está no entorno destas instituições, elas têm sido alcançadas por esses programas, por essas pesquisas. Até que ponto nós conseguimos fazer a transposição de todos esses produtos, essas soluções tecnológicas para a linguagem acessível a estas comunidades locais? Eu penso que este é o grande X da questão, é tornarmos acessível, é fazermos o que nós chamamos de transposição didática, transformar na linguagem local das pessoas que não estão dentro desse espaço tão intelectual, tão acadêmico de produção científica e tecnológica.
Então, em vias de conclusão da minha fala, o que eu consigo observar é que, na maioria das vezes, os resultados das nossas pesquisas estão muito destinados ao espaço exclusivamente acadêmico ou aos ambientes dos grandes mercados produtivos que estão lá nas grandes metrópoles. O que eu observo é que a transposição dos saberes acadêmicos que nós estamos produzindo nos nossos institutos, não é? Para o acesso dessas comunidades locais, e esses saberes eles são materializados, não é, nos resultados das pesquisas, na criação de protótipos, de produtos, de processos inovadores. Estes são os resultados que nós podemos materializar dessas pesquisas, mas muitas vezes a divulgação, o alcance desses resultados, muitas vezes, é um tanto complexo para a comunidade local, para as comunidades para a região onde cada campus está inserido. Então, nesse contexto, surge a importância da extensão. Olha aí a importância da extensão associada à produção científica e ao ensino dentro do Instituto Federal. Não é? Por quê? Porque a extensão, ela pode promover, ela pode tornar acessível esse conhecimento. A extensão, ela estabelece uma ponte de diálogo com as comunidades locais e regionais. Ela promove a acessibilidade dessas comunidades locais ao saber científico e tecnológico, que é produzido pelo Instituto Federal. O professor Eliezer Pacheco, ele diz que o desafio maior colocado para os institutos federais no campo da pesquisa é ir além da descoberta científica. Há um compromisso da pesquisa para com a comunidade que deve estar presente no trajeto formativo do trabalhador. E que os novos conhecimentos produzidos pelas pesquisas, eles deverão estar colocados a favor dos processos locais e regionais, numa perspectiva de reconhecimento e de valorização dos planos locais de relações produtivas que ali existem. Os institutos federais, eles devem explorar as potencialidades de desenvolvimento da vocação produtiva do seu locus, a geração e a transferência de tecnologias e conhecimentos e a inserção nesses espaços de mão de obra qualificada. Para tanto, é necessário que cada instituto, que o campus que está inserido em um determinado território, que ele possa fazer um monitoramento permanente do perfil socioeconômico, político e cultural de sua região. É importante que nós venhamos a sair das quatro paredes e estejamos monitorando, observando, mergulhando nesse movimento, nessa ecologia socioeconômica, política e cultural que existe naquela região, naquele território onde aquele campus está inserido. E assim, para finalizar a minha fala, eu digo que o fazer pedagógico dos institutos, ele deve buscar a superação do distanciamento entre ciência e tecnologia e prática profissional. A prática profissional e a ciência e tecnologia, elas devem estar em diálogo permanente para que nós possamos superar a produção fragmentada do que é produção científica, do que é produção para o ensino, do que é extensão, não é? Então eu proponho esta perspectiva e a extensão dentro desse contexto, ela cumpre a materialização do ensino e também ela cumpre a relação dialógica, ela leva o saber construído para a comunidade, ao tempo em que ela escuta essa comunidade para repensar a sua pesquisa, a sua produção de saber. É um movimento cíclico e contínuo, um movimento do ensino, da pesquisa e da extensão que está fazendo a ponte com essa comunidade. E assim eu queria encerrar a minha fala fazendo a leitura de um pequeno trecho do livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Ele apresenta um pequeno diálogo entre Marco Polo e o imperador Kublai Khan em uma das suas viagens ao Oriente. E o pequeno trecho do livro diz o seguinte: Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan.
A ponte não é sustentada por esta ou por aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: por que falar em pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: sem pedras, o arco não existe. E a partir dessa fala, eu entendo que a educação profissional, a pesquisa e a produção do conhecimento nos institutos federais, ela é composta por várias pedras que compõem um belo arco, que forma a ponte, que dá acesso à autonomia, à criticidade e ao desenvolvimento pessoal e profissional de muitas vidas que passam por essa ponte, a ponte dos institutos federais. Muito obrigada, deixo aqui o meu abraço a todos e estou à disposição para perguntas no chat e também deixando aqui o meu contato para que vocês possam então também tirar outras dúvidas. Um grande abraço, muito obrigada. Neste momento, gostaríamos de agradecer a palestra da professora Lília e convidarmos o segundo palestrante da tarde, o professor Adriano Canabarro Teixeira. Ele irá ministrar a palestra sobre o processo educativo e o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. O professor Adriano concluiu o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-doutor em Educação pela mesma universidade, com apoio do CNPq, e também pós-doutor sênior na CNPq, no Programa de Pós-Graduação em Informática e na Educação. É professor titular na Universidade de Passo Fundo, onde atua no Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado, e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, mestrado e doutorado, ambos da Universidade também de Passo Fundo. É pesquisador e líder do Grupo de Pesquisa em Cultura Digital na Educação e responsável pelo Programa de Extensão Multirão pela Inclusão Digital. É líder fundador do Grupo de Educadores do Google, Passo Fundo, líder fundador também do programa GILS, ligado ao programa das Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, membro da Rede de Inovação para a Educação Brasileira do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB, da Rede Nacional de Ciências para a Educação e da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Já realizou conferências na TEDx e na Campus Party aqui no Brasil. Logo após a palestra do professor Adriano, retornaremos para um momento de perguntas, tira dúvidas também, e aí iremos convidar os dois palestrantes para estar respondendo a todas as perguntas, tá? Olá, meu nome é Adriano Teixeira, estou muito feliz aqui em poder estar conversando com vocês, agradeço o convite do Instituto Federal Baiano para a gente falar, então, sobre o processo educativo e o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. Pena que não é ao vivo, mas logo, logo a gente vai estar interagindo e compartilhando, tá bom? Então, vou começar dizendo o seguinte, não tem como a gente falar sobre isso sem falar que o mundo é digital, e quem nos ajudou a compreender isso é o tal do coronavírus, né? As tecnologias possibilitaram que a gente continuasse fazendo bem ou mal, de alguma forma, meia boca ou não, com técnica ou não, com estudo ou não, com embasado em outras experiências ou não, a gente fez com que o mundo continuasse a funcionar. E o que aconteceu agora foi o seguinte, a gente
trouxe 1994 para cá, porque o e-commerce, que talvez seja o maior exemplo de utilização da tecnologia, é de 1994, mas a gente também conseguiu trazer, colegas, 2045 para cá. Então, coisas que a gente esperava que fosse demorar muito tempo para acontecer, acabaram se antecipando por conta da pandemia. Então, acho que isso é um lance legal aí para a gente começar a conversar e discutir na sequência. E isso é muito rápido. Olha só, vou aumentar um pouquinho essa tela para que vocês possam ver. As tecnologias digitais, elas são muito rápidas. Se a gente pegar as companhias aéreas, levaram 64 anos para atingir 50 milhões de usuários. Se pegar o Pokémon Go, e eu sei que é uma tecnologia já antiga, mas é um bom exemplo, mas que é uma tecnologia que roda no teu smartphone, assim como qualquer outro app que você tem, levou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Portanto, é muito, mas muito rápido, e a gente precisa estar ligado nisso, tá bom? Um outro elemento importante que vale a pena dar uma olhadinha, eu sugiro esse livro para vocês, ele já tem aqui, ó, em português também, Inevitável, do Kevin Kelly, e ele fala que é inevitável. Essas 12 forças, tecnologias que estão mudando o formato do mundo, é inevitável que elas aconteçam. Isso já aconteceu, então, no varejo, olha, a Amazon, Netflix, na parte de streaming de vídeo, né? Airbnb agora parou um pouquinho, porque as pessoas não podem viajar, mas Nubank, Uber e por aí vai. Isso não é novo. Tem esse cara aqui, o Milton Santos, e eu vou deixar grande aqui para vocês verem, esse cara que ele é genial, ele dizia o seguinte: se não pelas mãos dos governos, pelas mãos da iniciativa privada, todo mundo vai ter acesso a isso, e agora a gente teve a natureza que acabou impondo uma situação de aceleração do uso dessas tecnologias ou da presença dessas tecnologias na nossa vida. Continuando aqui, eu gosto desse filme, não sei se vocês já viram esse filme do Indiana Jones, ele estava fugindo, ó, o spoiler, esse menino aqui, ele é filho dele, ele estava fugindo de um conjunto de bandidos, e nessa fuga ele passou por dentro da biblioteca, e em algum momento a moto caiu, e nesse tempo dele levantar do chão e poder falar, subir na moto e se mandar, os alunos do Indiana Jones o reconheceram e perguntaram: professor, fizeram alguma pergunta lá sobre arqueologia. E ele falou assim: a melhor forma de você aprender arqueologia é saindo da mesa onde você está, saindo da biblioteca, indo a campo. Isso é legal a gente pensar, porque a gente só pode pensar na questão do digital, a gente só pode pensar nos processos educativos que são transformados pela tecnologia, se a gente se desafiar, largar o preconceito, se a gente puder experimentar, ler, estudar sobre o uso das tecnologias, tá bom? Então, acho legal, vale a pena dar uma olhadinha. A melhor forma é metendo a mão na massa, é o que fica o ensinamento do nosso Indiana Jones. Olha o que aconteceu agora em 2020. A gente tem um conjunto de elementos que são potentes. Um, hardware disponível. 2, cliquei errado aqui, não tem problema, o louco meu, quem sabe faz ao vivo. Hardware disponível, a gente tem software de qualidade disponível também, a gente tem rede que possibilitou que tudo isso acontecesse, e a gente tem um outro cara, que é as pessoas em isolamento, de uma forma geral. Entre os reflexos dessa infraestrutura e essas pessoas que não podem sair de casa, e nós somos seres sociais, se a gente for pegar novos negócios, foram criados 135 mil novos negócios durante a pandemia. É muito negócios que não existiam, não são negócios que migraram ou que já estavam na rede. 135 mil novos negócios na internet. Adriano, a gente está falando de educação e não de negócio. Olha só, pessoal, a empresa que viabiliza o StreamYard que eu estou gravando é um negócio. A empresa que viabiliza o Meet que a gente usa é um negócio. A empresa que disponibiliza o nosso ambiente virtual é um negócio. Então, quando eu falo negócios, eu falo em várias áreas, tá certo? Vamos ver o seguinte, olha esse gráfico bem legal, ele mostra, com dados reais, que está usando dados reais, tá bom? Que o crescimento do e-commerce nos Estados Unidos, ele teve em 3 meses, ele teve o avanço, o crescimento que estava previsto para 10 anos, tá bom? Então, seria de 16% para 34%.
75% dos consumidores testaram. 45% das pessoas dos Estados Unidos deve continuar no digital depois da pandemia. Vamos conversar sobre isso na sequência. Olha aí, ó. Esse conceito começa a nascer do digital first, ou seja, a tendência é que as pessoas possam, depois de ter passado tanto tempo habitando espaços digitais, utilizando serviços e produtos digitais, a tendência é que essas pessoas continuem fazendo isso e usando esse tipo de serviço. Vamos adiante. Então, surge um hashtag bem potente para nós, seja digital. Nós precisamos pensar do ponto de vista digital. Entretanto, tem 4 passos que o Fórum Econômico Mundial coloca nesse caminho, desafio de prosperar no pós-Covid-19. 1, acelerar a mudança para uma plataforma digital. 2, quem não fez ainda, fazer a transição do trabalho, vou aumentar um pouquinho aqui, fazer a transição do trabalho para o trabalho digital. 3, avaliar o seu conjunto de habilidades. 4, expandir esse conjunto de habilidades sempre que for necessário. Então, acelerar a mudança para a plataforma digital é, de fato, utilizar as tecnologias. Quais são as tecnologias disponíveis para que a gente possa utilizar? Não dá para esperar que 100% das pessoas tenham acesso. Enquanto 100% das pessoas não tiverem acesso, tenha plano A, B, C, D, E, F, G, H, não importa. Mas a gente tem que acelerar a mudança para a plataforma digital e, para isso, conexão é fundamental. Continuando aqui, faça a transição para o trabalho digital. Não é fazer tudo na internet, é a lógica do digital. A lógica do digital, pessoal, tem a ver com resolução de problemas de forma ágil e criativa. Isso é muito próprio do mundo digital. Então, trazer isso para a gente. Como é que a gente resolve problemas de forma ágil e criativa? Trabalhar numa loja de colaboração, de engajamento e flexibilidade. Eu preciso que, para que eu seja ágil, eu preciso de engajamento. Para que eu seja criativo, eu preciso de flexibilidade. Tudo isso é muito claro no mundo digital e pode ser trazido também para esse contexto de trabalho no mundo digital, e para isso a gente precisa de organização. Um outro elemento importante sobre os conjuntos de habilidades, vou dar alguns exemplos só. Eu preciso ser criativo, eu preciso ser ágil, engajado, flexível. Eu preciso ter, num mundo que muda muito, eu preciso ter domínio de ferramentas de gerenciamento de projetos, de suporte à colaboração, de suporte à comunicação, de segurança de informação. Tudo isso é fundamental para que a gente possa ser digital e a gente tem que avaliar as nossas habilidades para poder fazer esse salto. E uma vez avaliado, a gente precisa, obviamente, fazer o movimento necessário para que nós possamos desenvolvê-las. A questão das habilidades, pessoal, são fundamentais. Tem um monte de elementos na rede aí, de oportunidades para a gente desenvolver e medir as nossas habilidades, tá bom? E expandir conforme necessário. Nós tivemos que fazer isso. Nós tínhamos um conjunto de habilidades. Quando chegou o corona, a gente não podia mais sair. Ainda não podemos, tá, pessoal? Quem está nos vendo agora em 2020, ainda não podemos sair. A pandemia não acabou e, por favor, usem máscara. Olha aqui, ó, use máscara, tá bom? Então, a gente expandiu os nossos conhecimentos da tecnologia. E os processos educativos? Como é que ficam nessa jogada? Bueno, olha só, nós temos uma situação, problema muito claro. A gente estava acostumado a dar aula assim, e em algum momento a gente teve que dar aula assim. Em algum momento, eu digo assim, num prazo de 8 horas. Nós não temos formação para isso? Não temos mesmo. As licenciaturas não formaram para isso. Nós não estávamos preparados para isso. Os pais não estavam. As escolas não estavam. Mas não estavam, talvez, porque não foram sensíveis o suficiente para olhar para trás, para olhar para frente. E aí o que acontece? Nós temos um conjunto de estudantes que ficou nesse meio, querendo utilizar, querendo, de fato, investindo o seu tempo, tendo vontade de, lá no início, fazer as coisas funcionarem, e que, no fim das contas, a gente teve 9 meses aí em que nós tivemos muita tensão, muito estresse, todos os professores tentando fazer o máximo possível, aprender a usar tecnologias, mas que
de alguma forma, mostrou, ou de muitas formas, demonstrou algumas fragilidades ou muitas fragilidades desse modelo que a gente conseguiu implementar. E lembra que eu falei que a gente não, talvez a gente tenha sido pego de surpresa porque a gente não olha muito para frente, para trás, do que aconteceu no mundo. Então, agora eu vou trazer alguns argumentos. Esse cara aqui é o nosso amigo Isaac Asimov, e ele falou em 64. Você terá um teclado onde você digita suas perguntas. Eu vou aumentar aqui para ficar bem legal de a gente ver. E eu acho que isso também pode acontecer com o comando de voz. Você poderia falar com essa coisa e essa coisa poderia falar com você. Tenho algo aqui que pode lhe interessar. Gente, agora vamos olhar minha cara aqui. 1964. 98% das pessoas que estão escutando esse vídeo não tinham nascido ainda e já tinha alguém falando sobre isso. Mas não foi só o Isaac Asimov. A gente foi avisado de tudo quanto é canto. Eu sou um cara que tem 47 anos, quando eu lia os gibis do Tio Patinhas, lá com os meus 5, 6 anos, 7 anos, tinha no meio dele um encarte do Instituto Universal Brasileiro, que já fazia educação remota, à distância, desde 1941 e ainda existe. Depois, em 1980, a Universidade de Stanford fez a primeira experiência com ambientes virtuais de aprendizagem. Pessoal, 1980, a gente está falando de 40 anos atrás. 60% das pessoas que estão nos escutando não tinha nascido ainda. Em 2000 já tinha smartphone, já tinha cloud, ou seja, há 20 anos atrás, 40% das pessoas que estão nos escutando, talvez 50%, não tinham nascido ainda. Todos esses elementos já estavam por aí. Por que a gente não viu? Mas o futuro também nos mostrou. Olha os Jetsons. Videoconferência para isso, aquilo, remoto. Então, nós fomos avisados. A gente não olhou, a gente não prestou atenção. E por isso que é importante que a gente possa agora pensar como é que nós podemos virar essa chave o mais rápido possível e entender que o digital, ele não é opcional. O digital, ele é estratégico. E aí a gente tem que lutar por acesso, políticas públicas, por formação, que também passa por políticas públicas, e olhar de futuro para educação. Por isso eu sugiro o Jorge Siemens. O Jorge Siemens, ele tem uma teoria da aprendizagem para a era digital. Dá um pause nesse vídeo. Não dá. Bom, mas dá. Dá um pause nesse vídeo, procura, dá um Google ali, conectivismo, Siemens, vai achar esse artigo de 8 páginas, bem legal para pensar como é que seria a educação dentro de um contexto do contexto que o digital criou para a gente. O Pozo é um cara muito legal e ele diz o seguinte: essas tecnologias vêm para nos libertar das tarefas mais rotineiras, que nos fazem escravos, e multiplicam possibilidades cognitivas. Pensar a tecnologia como aquele suporte que vai ser utilizado para aquilo que é repetitivo, para aquilo que é maçante, para aquilo que eu faço sempre, e deixar para quando a gente estiver junto os processos de ensino-aprendizagem mais ricos. O Marco Silva fala nesse livro, Sala de Aula Interativa, que a sala de aula inforica pode ser pobre em interatividade, enquanto que a sala de aula infopobre pode ser rica em interatividade. Porque o que está em jogo não é a presença ou não da tecnologia. É claro que ela traz um conjunto de possibilidades, mas a concepção de educação que nós temos. E olha aí, Humberto Eco, na última entrevista, ele falou que ele deu, e está gravada no YouTube, ele disse o seguinte: o papel das instituições de ensino é colocar as pessoas juntas, e quando a gente está no Meet, a gente está junto, quando a gente está no Zoom, a gente está junto, quando está no Teams, a gente está junto. Se não está, é por culpa nossa, professores, que estabelecem processos monológicos, verticalizados, impositivos, e que não trazem a galera para o jogo, né? Então ele colocar junto, face a face, e você, esse aluno que tá escutando agora, olha eu aqui, ó, bem grandão aqui na tela. Opa, errei. Bem grandão aqui na tela. Abra a sua webcam. Participe. Venha para o jogo. Usa o filtro que você quiser para manter sua privacidade, mas sem o olho no olho. Sem o comprometimento, não existe milagre a ser feito. Fechei o meu parêntese aqui. Qual é a função, depois de estivermos juntos? Ensiná-los a trabalhar junto. Só tem uma forma de trabalhar junto, pessoal, de aprender a trabalhar junto. É trabalhando junto. Hashtag use metodologias ativas nos processos de aprendizagem.
Olha essa definição de meta da educação do Piaget. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Isso é potente, pessoal. Isso é muito legal. Isso tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com ciência, isso tem a ver com interdisciplinaridade, isso tem a ver com o mundo real, isso tem a ver com a diferença entre ser parte dos problemas e ser a solução dos problemas, fazer parte da solução dos problemas. E é importante que a educação como um todo possa ver isso, e as ferramentas que você usa trazem possibilidades. As tecnologias digitais têm uma potência enorme que talvez a gente não tenha conseguido aproveitar, senão a gente não teria essa notícia aqui da época de 10/8/2020, onde alunos de rede pública planejam reprovar de propósito para aprender de verdade em 2021. E ainda, se não bastasse, o Conselho Nacional de Educação definiu que dá para unir os 2 anos e o ensino remoto está autorizado até o final do ano que vem. Portanto, aquele resiliente, ou melhor, aquele toda e qualquer pessoa que negou e está negando há 9 meses, que se revoltou e está se revoltando há 8 meses, ou que ficou resiliente do ponto de vista, logo vai passar e nós vamos voltar a fazer tudo como era antes, se quebrou. Por quê? Porque nós nunca mais vamos voltar a fazer tudo como era antes. Por quê, Adriano? Porque a gente nunca fez tudo como era antes. Nós nunca tomamos banho no mesmo rio. Sempre é diferente. Nunca é igual. Agora, muito menos. Então, vamos aproveitar essa possibilidade para que nós possamos qualificar ainda mais o que a gente faz. E aí vem a questão do ensino híbrido, que é possível fazer sem tecnologia? Mas a tecnologia traz um conjunto de possibilidades que, sem ela, nós não temos. E eu vou finalizar essa fala, que eram 20 minutos que pediram, trazendo 3 frases. Primeiro, o futuro nunca falha, e ele às vezes se antecipa. Foi o que aconteceu agora. Segundo, você, professor, fica tranquilo, nenhuma tecnologia vai substituir professor algum. Tenho certeza absoluta. O que vai substituir o professor é outro professor que usa tecnologia. Lembrem que o nosso grande desafio como professores, independente se eu sou professor numa escola paupérrima, ou se eu sou professor na escola mais equipada do mundo, ou se eu sou um cientista da computação, alguém que domina a tecnologia, eu preciso reconhecer que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Portanto, use tecnologias digitais. Precisamos usar, conhecer, explorar. Precisamos usar, conhecer, explorar metodologias ativas. Nós, da TI, precisamos desenvolver softwares abertos, livres, potentes, rápidos na rede, para que as pessoas possam, de fato, estar preparadas, do ponto de vista da infraestrutura, inclusive, para vivenciar processos educativos baseados em ensino híbrido. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, traz tecnologias digitais em muitos momentos, ligado principalmente à criação de tecnologias digitais. Agradeço muito a oportunidade de a gente ter conversado e logo, logo a gente vai estar junto para poder discutir as questões que foram trazidas aqui. Muito obrigado, vida longa e próspera e até daqui a pouquinho.